Olá a todos, começamos mais um AnaMidcast, o videocast da Associação Nacional da Indústria e do Mercado Digital. Eu sou a Vanessa Sensato, atualmente sou presidente de São Paulo, da AnaMid, e sou a host do episódio de hoje que vai nos ajudar a entender melhor um assunto que vem polemizando um pouco na rede, né, e também trazendo bastante informação interessante em termos das possibilidades da tecnologia, que é a CPI da Íris, que está rolando em São Paulo. Para a gente discutir esse tema, entender um pouquinho melhor esse tema, nós trouxemos dois convidados aqui hoje, né, o empreendedor e estrategista digital, Juliano Kimura. Juliano, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e poder compartilhar aí com o pessoal. Legal. E advogada com forte atuação na área de privacidade de dados, sócia no escritório Daniel Law, Núria Lopes. Núria, seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Legal. Vamos começar a conversa de hoje. Eu vou trazer uma descrição muito breve desse assunto, tá certo? Porque a gente vai discutir aqui com os nossos convidados, que são os especialistas, ponto a ponto depois. Mas para dar uma embasada no que aconteceu. A empresa Tools for Humanity, ela trouxe o projeto World ID para o Brasil e fez uma ação em São Paulo. Essa ação teve na cidade de São Paulo, ocorreu na cidade de São Paulo, para captação, né, captação da Íris, o escaneamento da Íris de cidadãos paulistanos em troca de uma recompensa. Essa ação durou um período e começou a chamar a atenção de diversas autoridades, ao ponto que foi instaurada uma CPI que ficou conhecida como CPI da Íris, certo? A CPI tinha o objetivo, ou tem o objetivo, porque ela ainda está rolando, né, de investigar a atuação dessa empresa e basicamente também com um foco em entender essa recompensa que foi oferecida para as pessoas, porque no fundo houve uma captação de dados desses cidadãos, né, e se é válida essa captação de dados mediante uma oferta, né, uma recompensa. Bem, a gente vai falar da CPI, a CPI é bem importante, mas antes de falar da CPI, vamos falar de tecnologia, que é um assunto que a gente gosta bastante, certo? Eu queria começar convidando o Juliano para contar para a gente um pouquinho sobre essa tecnologia. O que é essa tecnologia de escaneamento e também, né, de identificação por meio da Íris? Qual que é o contexto dessa tecnologia? Perfeito. Essa tecnologia ela faz uma coisa inédita no mundo, né, que é você provar de forma criptográfica que você é um indivíduo. Se você parar para pensar, isso nunca, em nenhum momento, não conheço nenhuma outra solução que teve essa proposta. Então, aquele aparelho, que é uma Orb, ela possui 6 sensores diferentes e um deles é extremamente preciso, que pega a imagem da íris e ela é um sequenciador criptográfico. Então ela pega a imagem, quebra essa imagem num código e ela coloca esse código em pequenos pedaços em lugares diferentes na internet. Ou seja, ninguém tem a criptografia inteira. Isso é um ponto muito importante, né? Então, essa tecnologia, ela é muito semelhante à blockchain, né? Porque ela é uma DLT, é uma base de dados distribuída, né? Que permite que você, de uma forma anônima e extremamente infraudável, você consiga gerar essa validação. Então essa é a parte, é o background técnico para fazer isso acontecer. E eu acho que o mais importante de você falar sobre essa tecnologia é a gente entender que muitas das coisas que a gente está vendo sendo propostas agora são coisas que são inéditas. Sim, exatamente. E por serem inéditas, a gente tem que acompanhar em termos de regulamentação, em termos de governança e em termos de geração de negócios que podem surgir com relação a isso, né? Núria,
Conta pra gente, assim, você vem acompanhando o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Muitos clientes do setor da tecnologia também estão com vocês na Daniel Law. Quais aplicações em termos de negócios essa tecnologia ela pode trazer pra gente? Eu acho que ela traz pra gente uma possibilidade de antifraude que a gente não tem hoje, né? Até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agora com consulta aberta sobre o tema da biometria, da coleta biométrica, né? Nesse caso, a biometria da íris, mas a gente vê tantas outras formas de coleta de biometria. Então, pode ser coleta de biometria do rosto, que a gente vê, né, com tanta frequência por aí, pode ser do dedo, pode ser da forma como nós digitamos, né? Em alguns casos, a gente tem esse tipo de coleta biométrica. Muitas formas de coleta de biometria, elas sempre dados sensíveis, mas elas servem para quê? Aqui no Brasil e em toda a América Latina, elas têm uma função antifraude muito importante. Porque nem sempre, né, quando a gente tem produtos digitais, quanto mais popular é o produto, mais difíceis são as formas de verificação. Nem sempre a pessoa vai ter ali um duplo fator de autenticação, vai ter um e-mail, vai ter um celular que eu possa ter um token para confirmar. Então, sempre é muito mais difícil. Então, ali, quando eu tenho um produto que é muito popular, muito capilarizado, ali, normalmente, a identificação biométrica é uma identificação que ela é de fácil uso, né, para o consumidor, para o seu cliente final, e ela garante uma segurança, porque toda empresa fica responsável, claro, por garantir a segurança dos seus produtos, né? Então, se você é sujeito a uma fraude financeira e tal, é a empresa que é responsável. Então, ela, claro, tem todo o interesse do mundo em adquirir um método de autenticação que seja muito seguro. E como ele disse, a gente não tem notícia, né, de um outro método que seja tão seguro quanto esse, que faça realmente essa distribuição em rede e criptográfica da nossa íris. Então, é um projeto grande, audacioso, sem precedentes, que exige, claro, né, toda a segurança, toda a governança, a ver aí nos próximos capítulos, mas que seria de grande interesse de toda a indústria, assim, transversal para todos os setores. Legal, super interessante. Juliano, você tem um papel específico, né, porque você trabalhou no projeto. Quer contar um pouquinho mais, assim, sobre como foi como foi a sua interação no projeto? Para que você foi contratado, né? Por quê? Qual que foi o teu interesse, inclusive, em participar desse projeto? Então, a primeira vez que eu li sobre esse projeto foi no começo de 2022. Eu li sobre uma matéria de um projeto que estava escaneando o íris na Ásia e estava distribuindo dinheiro. E quando eu li sobre a matéria, falava sobre a distribuição de uma renda básica e que para você poder fazer essa distribuição, você tinha uma solução que validava cada indivíduo uma única vez no planeta. Bem parecido com Bolsa Família, então. Um Bolsa Família da humanidade. Seria mais ou menos nesse sentido. Claro, mas essa aplicação inicial, ela era como se fosse para identificação. Exato. Porque tanto que o primeiro nome do projeto era WorldCoin, antes de ele ser alterado para apenas Word. Eu acho que tem um ponto que é muito importante entender, que hoje, Word, não existe uma empresa Word. Né? Hoje existe, como você falou, a Tools for Humanity, que é a empresa de tecnologia por trás de boa parte do que é o projeto. Mas o projeto inclui outras pessoas, outras organizações. Exato. Tanto que a gente chama de ecossistema, né? Então, assim, é como se fosse um grupo de várias profissionais e empresas, de cabeça, acho que são mais de 400 programadores, fora o número de empresas, que trabalham programando o protocolo, que no caso é o protocolo de blockchain, de tecnologia, né? E eu acho que no meio disso tudo,
a palavra-chave do que a gente está discutindo tem a ver com custódia. Porque acho que a gente vai falar de um monte de coisa sobre a tecnologia e quando a gente fala sobre a empresa precisa garantir a segurança dos seus dados. E essa é a primeira vez na história da internet que a custódia desses dados, ela de fato está na mão do usuário e não da empresa. Mas, assim, a gente ouviu... Bem, eu vou voltar, porque você não contou ainda qual que era a sua atuação no projeto. Tá, perfeito. A gente volta lá. Desculpa, eu pulei algumas etapas. Você se empolgou. Sim. Mas eu fico ponderando assim, né? Muitas pessoas relataram a ter dificuldade depois em, por exemplo, remover informação. Eu acho difícil falar em custódia se você não tem autonomia para isso. Então, de fato, pensa o seguinte, você tem um carro e você tem uma chave desse carro. Uhum. Sua chave é a única chave que pode ligar esse carro. Se você jogar a chave fora, você invalidou o carro. Sim. Então, na prática, você não necessariamente precisa deletar os dados para você inutilizar os dados. E eu acho que esse que é o ponto. Porque a gente está falando de o poder da pessoa em relação ao seu dado e jogar esse dado fora, ele faz o que ele bem entender, ele quer vender, ele quer alugar, ele quer fazer o que... Ok. E você tem a empresa. Aí, legal. A empresa, que é o caso, vamos dizer, as Big Techs. As Big Techs têm o poder sobre o data center. Eles usam os dados anonimizados. Trabalhei no Facebook em 2014 e 2015. E eu sei que o discurso os dados anonimizados não têm dono. Eu não sei quem quer o dado. Não, ficou claro agora o que você queria dizer com custódia. A gente volta nesse daqui a pouquinho. Só que conta sobre o seu papel no projeto, porque aí a gente volta no custódia, porque eu tenho uma pergunta para a Núria, bem parecida, que vai nessa linha. Eu fui convidado para um almoço e me chamaram para trabalhar no projeto como uma espécie de consultor. Então, eu tive vários papéis lá, passei na mão de várias pessoas, trabalhei com praticamente, acho que todas as equipes até a equipe atual. Eu acho que eu conheço quase todo mundo, exceto a Juliana Felipe, que é a pessoa que chegou agora para ser CEO. Né? E é a pessoa que, inclusive, entende mais de Web3 de todas as pessoas que eu conheci ali dentro. Então, o meu papel era principalmente na parte de educação. Eu era responsável por explicar para as pessoas a importância do projeto, como ele funciona e para que ele vai servir. E eu uso muito da minha experiência como palestrante. Né? Legal. Esse período de trabalho foi de mais ou menos quanto tempo? Foi do lançamento global, que foi ali final de julho, começo de agosto de 2023, até agora, no começo desse ano, por volta de março, abril. Tá certo. E foi um trabalho, né? Você foi remunerado por isso. Fui remunerado. Legal. Ok, a gente tá falando de custódia, certo? E daí eu queria trazer isso até para você comentar, a Núria. Essa questão da CPI, ela conversa muito com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aí que mora parte da discussão. Por que mora parte da discussão? O que a Lei Geral a LGPD, ela traz pra gente que pode dizer, isso é legal ou ilegal? Conta pra gente. Bom, a LGPD chegou aqui no Brasil em 2018, então a gente entrou em vigor em 2020, então a gente já vai ter aí 5 anos de vigência da lei, e ela fala sobre coleta e tratamento de dados pessoais. Então, ela diz que as empresas podem tratar dados pessoais se elas tiverem uma finalidade para isso. Não é se essa finalidade tiver um fundamento legal, então se ela é lícita,
E ela precisa garantir a segurança e os direitos de cada um de nós como titulares, como donos dos nossos dados pessoais. Então, sempre que uma empresa é investigada, é fiscalizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela precisa comprovar isso, né? Então, a Tools for Humanity, durante essa jornada, teve, né, muitos embates com autoridades nacionais de proteção de dados, né? Não só aqui no Brasil, mas na Europa também, querendo saber isso. Mas vocês estão coletando dados para quê? E é um projeto complexo de entender. Então, aqui ele falou de uma maneira muito didática, né? Mas é um projeto realmente complexo de entender, que envolve blockchain. Então, por exemplo, o direito à exclusão de dados é um direito de cada um, né, de nós como consumidores, como titulares de dados. A gente pode pedir a exclusão. Ali o que ele está dizendo é, a gente tem a chave e a gente tem a custódia desses dados, né? Talvez não seja possível excluir da blockchain, também é um caso. Esse é um caso crítico, porque tecnicamente é impossível você excluir um registro da blockchain. Também o caso, não só da blockchain, mas, por exemplo, dados que foram utilizados para treinamentos de IA. IAs generativas, por exemplo, todas essas novas tecnologias, elas trazem desafios para essa regulamentação. E lembrando que a nossa regulamentação entrou em vigor agora em 2020, mas ela vem muito inspirada na Europa. A Europa tem a sua regulamentação ali, entrou em vigor em 2018, mas vem muito copiada de uma diretiva de 95, que vem muito copiada da legislação alemã dos anos 70. Então, claro, nos anos 70 era absolutamente impensável falar em blockchain, falar em IA generativa. Eu acho que o que a gente precisa começar a pesar é o seguinte: eu quero os benefícios dessa tecnologia a ponto de eu ter alguma flexibilização em relação a esses direitos. Olha, não vou conseguir pedir uma exclusão de dados de uma IA generativa, não vou conseguir pedir uma exclusão de dados de uma blockchain, mas vale a pena? Nós, como sociedade, queremos esse benefício? Porque eu acho que é esse o momento que a gente está enfrentando. Não só aqui no Brasil, a Europa está enfrentando. Hoje a gente vê autoridades europeias colocando as próprias legislações em questão. A gente fala de moratória da lei de inteligência artificial, do EU AI Act. A gente está falando de revisão da regulamentação de proteção de dados. Eles começam a falar de existência, né, de colocar em xeque a própria existência do bloco europeu, né, porque a Europa vai se isolando em termos de tecnologia. E aqui no Brasil a gente está acho que num lugar privilegiado. A gente pode decidir diferente. A gente vai querer seguir uma regulamentação tão rigorosa a ponto de dizer, olha, se não for para ter todos os direitos que eu previ lá nos anos 70, se não for para ser exatamente dessa forma, não vou querer blockchain, não vou querer inteligência artificial, não vou querer as novas tecnologias. Eu acho que é hora da gente repensar, pensando no nosso desenvolvimento, né, não só econômico, mas social aqui da região. Sim. E vocês acham que, comparando ao que está acontecendo nos outros países, né, a gente tem um contexto social e regulatório que vai, que é mais pró sairmos de uma regulamentação mais justa, assim, justa que eu digo assim, mais estreita, né, ou menos aberta, mais fechada? Ou vocês acham que a gente está olhando para um cenário que a gente caminha para deixar a regulamentação cada vez mais engessada para essas novas tecnologias? Ai, posso ser otimista? Vai que eu não vou ser tão otimista. Eu sou bastante otimista em relação a isso. Mesmo o caso do processo fiscalizatório na ANPD, né, a gente vê que a autoridade, por exemplo, não questionou a tecnologia. Não questionou a segurança da tecnologia. Ela questionou simplesmente o fato das pessoas estarem recebendo tokens pela coleta. Então, a questão dela é, será que o consentimento dessas pessoas que ofereceram a coleta da sua íris em troca de um token, esse consentimento está viciado?
O processo ainda está, né, tá em suspenso, teve a medida pedindo para suspender a entrega de tokens, ou seja, hoje, se você quiser participar do projeto, você participa, você só não ganha o token. Eu até não entendi, porque só tiraram o benefício que a pessoa, né, recebia ali. Não faz nenhum sentido. Não faz, E a gente sempre... É curioso porque essa questão da validade do consentimento entra em questão. A meu ver, toda vez que a gente consente para alguma coisa, a gente tem um benefício. Se eu consinto com o tratamento dos meus dados de saúde, por exemplo, num programa farmacêutico, eu consinto, né, às vezes até recebendo algum pagamento, consinto sabendo que isso é importante para mim. Ou se eu, por exemplo, recebo um benefício, recebo uma prestação de serviço, recebo um desconto... posso usar determinado aplicativo, eu estou sabendo que isso é importante para mim. Isso não vicia o meu consentimento, isso faz parte da minha livre determinação, né? Então, eu acho que podemos caminhar por aí. Se não nesse processo, espero que nos próximos. Eu acho que o que eu tenho visto, tanto da parte de inteligência artificial quanto da tecnologia blockchain, eu vejo como um mal necessário, né? Por exemplo, quando o governo decide por fazer o Drex e vai controlar bastante... É uma moeda brasileira, como se fosse... Não tem muita diferença do papel moeda, exceto que você tem um controle total do Estado num nível de você poder tributar na fonte, né? O que pode ser muito bom para alguns. Então, assim... Eu vejo como um mal necessário porque a população vai precisar ser educada frente a essas novas tecnologias e vão aprender na força que isso vai ser adotado de qualquer jeito. Então, se o governo está fazendo o Drex, significa que criptomoeda é sério. Então, você pode levar mais a sério as outras criptomoedas. A inteligência artificial, e eu não gosto muito do modelo europeu, que eu acho que é realmente muito mais engessado. Eu acompanhei todo o processo da inteligência artificial, eles se baseiam muito na Europa, e quando vieram trazer esse estudo de projetos, era igual o da Europa, com 47 itens a mais. O que também... Não me agradou, porque eu acho que tem muita discussão sobre regular e pouca discussão sobre fomento e sobre incentivo. Porque quando você para ler lá, eu como desenvolvedor, criador de IA ou de blockchain, parece que eu não tenho... Só vê o controle, você não vê... da lei, eu não tenho nenhum benefício ou nenhum fomento... ou nenhum motivo para fazer isso aqui, Exato. Ou fazer em Dubai ou fazer em outro país. E tem um monte de obrigações para cumprir, porque desenvolvimento de tecnologia entrou dentro do escopo, né, do PL de IA. Então, realmente... Eu tenho que contar para vocês que eu, assim, tenho contato muito próximo com algumas startups que estão na área de IA, né? E a questão do fomento é muito complicada, porque o fomento em específico no estado de São Paulo hoje é muito vinculado à FAPESP, por exemplo, né? E a FAPESP, ela não tem uma agilidade para entender o que é empreender na área de inteligência artificial, por exemplo, né? A FAPESP, ela entende projetos de pesquisa para doutorado, né? Então, assim, se você está falando em empreender, você está falando que você tem que contratar para ontem, gente, na área de IA, gente que é muito concorrida, né? Você está concorrendo com salários de empresas grandes e, assim, como é que você traz o empreendedor disruptivo nesse contexto, né? Então, e eu acho, aqui eu estou mencionando a FAPESP, mas eu entendo que grande parte do fomento, no Brasil em específico, tem esse tipo de restrição, né? E quando ele vem acompanhado de uma legislação mais rígida, fica mais difícil inovar. Fomento e investimento de uma forma geral, né? Mesmo investimento privado. Imagina você chegar para alguém que está tentando montar um modelo de negócio numa startup e dizer, olha,
bacana, mas aqui a gente precisa estabelecer todos esses requisitos legais, ainda no período de testes, antes de você ir ao mercado, a gente precisa verificar todos esses passos documentadamente, que aí as pessoas detestam o advogado na hora que você diz que tem que fazer documentadamente, entendeu? Para prestar contas em caso de eventual. Então, assim, é realmente... Isso pode inviabilizar projetos que ainda nem nasceram. E quando a gente começa a falar de indústria de tecnologia, eu estou trabalhando desde 2002 dentro desse mercado. E eu vi muitos amigos meus, pessoas muito boas, mas esses caras que são bons, eles vão trabalhar na Alemanha, Fora, vão pro né? Canadá, vão... E aí você imagina... Perde o talento. Perde o talento. A gente está perdendo o talento há mais de 2 décadas para fora. Porque você vai falar assim, você vai contratar um programador aqui, o programador, ele trabalha primeiro freelancer, e se ele trabalha para fora, ele ganha em dólar. Então, quando o cara é bom, eu não quero mais perder talentos para fora do Brasil. Então, acho que a discussão frente Web3, blockchain, acho que está faltando um pouco de amadurecer essa ideia, porque a gente vai ficar sempre atrás, se não mudar. Eu entendo. Eu inclusive, assim, tava aí, voltando com relação à CPI da Íris, né? A gente tava conversando um pouquinho lá fora, né? E aí, a gente estava comentando que a ideia é que se tem uma postura vamos colocar assim, da autoridade, né? Uma postura da autoridade que é uma postura paternalista, no sentido de que a população, ela não entende quais são os benefícios e os riscos associados a uma atividade enquanto essa. Eu, honestamente, acho que é um discurso, apesar de ter esse tom paternalista, ainda é um discurso que é válido, porque você vai assistir os depoimentos, as pessoas, talvez por um pouco de medo, né, de estarem, não sei, foram chamadas para testemunhar, né, elas vêm a dizer, eu não sabia, ou eu fiz isso por conta do dinheiro, né? Então, o que vocês acham disso? A sociedade está preparada para avaliar? Está ou não está, e o que precisa ser feito? Acho que o direito e a sociedade sempre vão um pouco atrás da tecnologia, né? As tecnologias vão surgindo e a gente vai se atualizando de uma maneira mais didática, de uma maneira a compreender quais são os riscos. Então, eu acho que é sempre um processo. Dito isso, economia de dados é o que nós temos hoje. Todas as empresas trabalham com dados e utilizam dados como insumos. A gente tem casos interessantíssimos, por exemplo, de valuation de dados, ou seja, o dado, ele mesmo tem um valor. Existe já uma proposta de lei no Congresso Nacional, que é a proposta de lei do empoderamento de dados, ou seja, dizendo que em casos específicos, sempre que você tem uma monetização, as pessoas titulares de dados terão direito a uma porcentagem desse dinheiro. Faz um sentido, né? Então, assim, no caso de um comércio de um grupo de dados, né? Então, esse grupo de dados foi ou licenciado ou vendido. Quem está com dado dentro desse grupo de dados seria remunerado também. Poderia ser remunerado. Então, eu acho que tanto esse projeto de lei especificamente, mas acho que quem fez mais barulho foi o caso da Tools for Humanity, né? Realmente trazer a discussão da monetização de dados, seja para tirar um pouco esse tabu que ela tem hoje, né, das empresas, para as empresas saberem que sim, é possível fazer monetização de dados? Sim, é possível, se a gente pensar em anonimização, pseudonimização, se a gente for pensar em formas de licenciamento do uso dessas bases de dados, é possível fazer isso, da mesma forma que será possível, aprovado um projeto de lei como esse, a gente pensar em monetizar
as pessoas para que elas recebam também um dinheiro pelo uso dos seus dados. Então, eu acho que essa é a grande... A gente vai conscientizando, as pessoas vão compreendendo, vão conhecendo, experimentando as tecnologias, porque eu acho que, né, assim, a gente estuda a tecnologia, mas eu acho que a maioria das pessoas, e o grande aprendizado está em utilizar, experimentar a tecnologia. Eu acho que tudo isso vai acontecendo um pouco ao mesmo tempo. Eu acho que eu sempre fui um pouco ingênuo em relação à tecnologia, até uns anos atrás, porque eu sempre acreditei que a tecnologia seria uma ferramenta de extrema transformação social, e de fato é. Só que eu descobri uma coisa muito triste. À medida que a gente começa a aprender sobre IA, blockchain, novas tecnologias, na verdade, o abismo entre quem não sabe e quem sabe, ele só aumenta. O que, no meu ponto de vista, é muito triste, né? Quando a gente fala do projeto da Word, eu acho que de todo o projeto, ele teve algumas falhas muito no ponto de desinformação. A gente, e acho que o projeto em si não trabalhou bem o combate à desinformação, porque quando começou ali em dezembro para janeiro, você via dezenas e centenas de influenciadores falando que estavam indo vender os olhos, vender a íris ou vender a alma. Daí para baixo, né? E houve pouco ou nenhum trabalho em cima de combate à desinformação, de pessoas mais instruídas, ensinando pessoas sobre o porquê que isso é tão importante. E eu entendo que, assim, se a gente não falou para as pessoas que eles estão perdendo a chave do carro delas, é crítico, porque aquelas pessoas, nesse momento, elas não conseguem fazer a verificação de novo, porque essa é a proposta. Então, imagina você perder uma credencial única, imutável, e que nesse momento é impossível de ser recuperada. Então, quando você fala do pessoal que foi lá pelo dinheiro e não foi instruída corretamente, eu entendo sim a preocupação das autoridades frente à responsabilidade do pessoal que estava fazendo a verificação. E eu dei o treinamento para muitas das pessoas que estavam fazendo ali. Só que é difícil você chegar em 50 centros e manter, e aí é que tá. Tem que ter um trabalho muito forte, muito rígido, em volta da educação, em volta da capacitação, e talvez isso tenha sido negligenciado. Hoje é a perda da chave das íris, né? Mas amanhã vai ser uma wallet de cripto. Exato! Imagina você perder isso e você nunca mais poder recuperar. Então, você deixar as pessoas conscientes disso tem a ver com o consentimento. Qual que vocês acham que é o papel da CPI nesse cenário? Tá? Tem diversos lados com isso, mas na realidade, assim, tem um lado também de chamar a atenção das pessoas para alguma coisa, né? Eu sei que não é o papel central de uma CPI, pelo amor de Deus, podia ser feito um trabalho de marketing e comunicação, né? Vamos ser sinceros. Mas a CPI, ela traz uma visibilidade, né? Mas além da visibilidade, qual que é o papel da CPI? Ela traz algum avanço, por exemplo, na regulamentação, nesse pensamento crítico? O município não regula esse tema. Então, eu fiquei bastante surpresa com a instauração da CPI. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sim, o processo fiscalizatório a gente já aguardava, e eu acho que ali sim você tem um deslinde que pode gerar, né, uma nova regulamentação, agora eles estão com a consulta pública sobre biometria aberta, ali sim você pode ter, né, olha, uma interpretação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ali você tem um caminho. A CPI eu realmente não vislumbro nenhuma saída possível, a não ser que eles fiquem satisfeitos com os depoimentos. Então, eu vejo assim, né? Tem pessoas lá que estão, pela postura, tem pessoas lá que realmente estão buscando compreender, entender. Outras já têm uma postura mais agressiva e até um pouco preconceituosa sobre o projeto. Até talvez por não entender qual que é a dimensão ou
por ser de uma linha que Exato. acha que a gente vai voltar para o papel. Não, e eu acho que assim, o principal disso é entender que aquela CPI pode ajudar ou pode atrapalhar o Brasil estar numa posição de vanguarda ou numa posição de retaguarda. Porque dependendo do que for decidido lá e das informações colocadas a público, pode ser que a gente fique para trás do resto do mundo. E num cenário que a gente está vendo hoje da inteligência artificial, que a cada semana, a cada dia... A gente acorda com novidades. Juliano, mas assim, a gente fica atrás... Como você fala, porque as empresas vão decidir não vir ao Brasil por conta de regulamentação, ou vão decidir não vir ao Brasil... Vai ser insuportável usar a internet. Vai ser insuportável. Porque você vai acordar usando redes sociais e você não sabe se você está falando com um ser humano ou com um bot. Ah, sim. E aí, e mesmo quando você estiver no Mercado Livre... Você fala se a gente não absorver as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, Exato. né? Se a gente ficar para trás em termos de tecnológicos, Exato. quer dizer, deixar de absorver as tecnologias de maneira que a gente vai evoluir o nosso uso de internet, o digital, como os outros. Você quer ver que contrassenso, né? A gente acabou de passar pela decisão do STF, obrigando, né, as empresas, os provedores de aplicação, não só as Big Techs, mas qualquer provedor de aplicação, a garantir que as contas sejam autênticas. Então, se eu faço uma conta, elas devem ser autênticas. Responsabilidade absoluta, inclusive presumida, Sim. das empresas. Sim. Mas aí você não pode usar uma tecnologia como essa que te garante... A autenticidade. Exato. Entendi. É interessantíssimo, é bem importante, né? Porque, na realidade, o fato de você ter, sei lá, 110 milhões de contas, acho que tem gente que tem 3, 4 contas, teve uma conta, apagou, tem bot com conta. Assim, mas o fato da gente ser favorável às tecnologias e a esses avanços não significa que elas não devem ter segurança, que não tem que ter governança, enfim, tudo isso é importante, né? Eu queria colocar exatamente isso. Como é possível se fazer coleta de dados com ética? Sim. Eu acordo todos os dias e trabalho todos os dias em projetos de dados que são éticos, né? E que são legais dentro dos seus regulamentos, né? Se era aqui no Brasil, na América Latina, dentro de todos os requerimentos legais dos países nos quais são aplicados e que sejam também éticos, porque muitas vezes a regulamentação, ela não alcança, mas a ética sempre alcança. Então, da gente tomar cuidado para fazer um projeto, né, que tenha coleta de dados, que seja, que ressalte a confiança com o consumidor, que não seja aversivo, que não seja estranho, né? Em inglês a gente fala creepiness, né? É meio creepy, é meio esquisito aquela coleta. Então, tudo isso entra dentro do que a gente coloca como ética. Às vezes não é ilegal, mas não é interessante para a empresa fazer daquele jeito específico. Então, a gente pensa numa outra forma para fazer esse tratamento de um jeito mais ético. É impossível pensar em economia de dados sem pensar em tratamento de dados pessoais. É interessante. Com relação, a gente conversou um pouquinho com relação ao papel dos influenciadores digitais. Né? A Juliano falou que teve um monte de influenciador, né? E a gente sabe que aí a gente vai ter um influenciador com pouquíssima formação, né? Que basicamente viu uma oportunidade de fazer algum dinheiro ali, né? Fazer R$500. O pessoal falava, não, eu vou vender a íris, era esse o termo, né? Vou vender a íris, na época, por R$500 e assim vai. Há uma maneira da gente levar uma ética também para este mundo da influência, sem
sem partir de princípios que a gente, levar a ética, mas partindo de um princípio que a gente não vai também engessar a comunicação digital. Como é que vocês veem isso? Isso também é uma discussãozinha, assim. Juliano, você que trabalha nessa área há tantos anos. Olha, eu estava estudando sobre o Japão, e o Japão, ele, no pós-guerra, ele foi um país que tinha corrupção, crime à luz do dia, impunidade. E aí a gente fala, caramba, isso era o Japão no pós-guerra. E eles reconstruíram um país baseado na ética, que eles chamam de ética pura, né? A única coisa que vai ensinar ética é educação. É educação. Porque ética, não existe ética sistêmica. Pelo amor de Deus, não existe isso. Porque assim, eu descobri da mais dura forma que a tecnologia pura, ela pode ser usada pro bem e pro mal. Todas as tecnologias, todas. IA, blockchain, qualquer que seja. Então, não importa qual é a tecnologia, se o ser humano tá podre, não importa qual é a tecnologia. Então, a gente vai ter que trabalhar muito a parte do ser humano, porque, sendo muito sincero, a falha desse sistema está no usuário. Por isso que quando você fala o influenciador, e aí eu acho que a gente está no mar de bosta, porque a superficialidade dos conteúdos com a inteligência artificial, ela vai piorar. Você não vai ter mais 10 mil conteúdos superficiais, você vai ter 10 milhões de conteúdos superficiais. Por isso a gente está chegando num momento muito próximo que a gente vai viver uma internet insuportável. E já está acontecendo. Eu fiz um estudo do A16Z, eles fizeram as 100 maiores IAs. Mais de 20% das 100 maiores IAs mais utilizadas é para criar bot e personagens e pessoas fakes. Você vai ser enganado todo dia no OnlyFans, no Tinder, no Instagram, no TikTok, e você não vai ter mais seres humanos. Então, quando você fala da solução da Word, é isso que o pessoal não entende. Que isso vai ser a única... Quando essa bomba nuclear digital estourar, a única forma de você criar um cerco para você ter uma internet exclusivamente feita por seres humanos é a solução da Word ID. A gente já vai caminhando para encerrando, tá vendo? Entramos numa discussão mais filosófica, né? Eu queria que vocês ponderassem para deixar uma mensagem, seja para a pessoa que é usuário ou seja para a empresa, né? A respeito dessa questão da coleta e uso de dados, né? O que vocês recomendam, né, para que a gente realmente busque uma economia que vai ser digital, que vai ser baseada em dados, mas que também vai ser ética? Sempre quando eu penso em ética, e aí eu concordo totalmente com ele, eu penso em ética baseada na educação, não baseada, né, na restrição, não baseada em mais requisitos legais. Muitas vezes a gente pensa, né, em requisitos, a gente pensa em soluções que são boas para o serviço, né? Quando ele fala da internet, poxa, a internet tem que ser boa para os usuários. Então, todo mundo está querendo criar produtos e serviços que sejam bons para as pessoas. Então, eu acho que essa reflexividade da ética, de se colocar no lugar do outro, de pensar no que você gostaria para si, eu acho que isso é o mais importante. A gente pensar nesses projetos de uma forma sempre muito consistente. Aí expande, né? Não é o Brasil ou nenhum país específico. A gente consegue atuar de uma maneira regional, de uma maneira global,
pensando nesse outro, né? Que é realmente quem importa no final do dia, quem está atrás desses dispositivos. Você me perguntou isso agora e me veio na cabeça aquele super sábio, incrível, ET Bilu, que é o busque conhecimento. Acho que assim, conhecimento, acho que da internet de 20, 30 anos para cá, a gente tem uma ferramenta que dá acessibilidade para você a quase todo o conhecimento da humanidade. É uma janela, é um monitor, você acessa sites, você consegue acessar aulas de faculdades incríveis, Só que aí a galera quer ficar vendo pegadinha, quer ficar vendo besterol. Então, assim, enquanto isso acontecer, infelizmente, a gente não vai ter uma internet melhor mesmo, né? Então, se a gente quer fazer uma internet melhor, a gente tem que começar a consumir conteúdos bons, de qualidade. Legal, muito, muito obrigada. Obrigada, Núria. Agradeço. Obrigada, Juliano. Nós finalizamos, então, este episódio do Namidcast, que a gente discutiu um pouco da CPI da Íris, um pouco dessa evolução das tecnologias que vão mudar o digital, já estão mudando o digital, vão mudar cada vez mais, né? E agradeço a todos que assistiram. Nós temos outros episódios que discutem tecnologia, discutem o mercado digital, e sigam a Anamid. Até breve.